Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um anime que foi muito pedido por vocês aí. E eu acho que a minha camisa já tá entregando um pouquinho qual que é o tema. Exatamente, pessoal, é a respeito de Naruto. E eu vou resgatar um formato de conteúdo que eu fiz em alguns vídeos passados, que era justamente em relação a ranking de poderes. Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o ranking de todos os ninjas membros da Akatsuki, segundo minha opinião. Então assim, eu acompanhei o anime, eu assisti o anime, eu li o mangá, e de acordo com os feitos que eu acompanhei de cada um desses ninjas, eu montei essa lista. Então se você quer saber qual é esse meu ranking, fica na sequência do vídeo que eu já vou te contar. E antes de eu começar a apresentar essa lista, não esqueçam pessoal, deixa aí seu like, deixa também sua inscrição. Vocês não têm a ideia quanto isso ajuda na evolução e no crescimento do canal. E nós estamos quase chegando na meta de 1.500 inscritos. Falta bem pouco, então com certeza com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Espero contar com vocês, hein? Agora vamos lá pro vídeo. E começando essa lista pelo membro mais fraco da Akatsuki, na minha opinião, eu escolhi o Zetsu. E assim, por mais que esse personagem ele possua ali habilidades bem interessantes, como a questão de conseguir modificar o seu corpo, roubar o chakra, ele consegue controlar os inimigos também, basicamente ele foi utilizado dentro da obra de Naruto como um espião. Então a função principal dele era fazer reconhecimento de campos, se infiltrar ali na base inimiga para causar confusão. Então de fato nós não conseguimos ver esse personagem aqui tanto no front da batalha para mensurar o poder dele. Então por esse motivo eu deixei ele na 10ª colocação. Por mais que eu tenha colocado ele nessa posição, não desabola em nada tudo que esse personagem faz ao longo da obra. Pra quem já assistiu sabe muito bem do que eu estou falando. A questão da manipulação que ele faz, essa função estratégica dele, né, de atuar ali como espião, sempre fornecendo informações bem valiosas que beneficiavam o grupo dele, então isso é bem interessante. E o fato mais importante que a gente leva em consideração, pessoal, quem matou o Uchiha Madara foi o Zetsu, o último golpe foi dele. Então isso também tem que ser levado em consideração. Claro, daquele jeito que nós sabemos muito bem e eu não considero muito, né? Não acho o melhor estilo de luta, mas de fato o último golpe é dado por ele. E dando continuidade a essa lista, ficando na 9ª posição, eu escolhi o personagem Hidan. E por mais que esse personagem tenha a favor dele a questão da imortalidade, quando o assunto era habilidade, eu sempre achei ele muito limitado. E essa limitação ficava ainda mais evidente quando a gente comparava o Hidan com os outros membros da Akatsuki, que eram verdadeiros gênios na questão de jutsus, de variedades, enquanto o Hidan basicamente ele não tinha tanta estratégia e confiava muito naquela única técnica dele. Claro, não desmerecendo a técnica dele, porque nós vimos ao longo da obra o quanto ela era mortal, então assim, se você fosse pego pela técnica, era caixão na certa. Só que nada que uma boa estratégia ele não resolvesse. Tá aí o Shikamaru para reforçar essa minha tese aqui. E o próximo membro da lista, ficando na 8ª colocação, é o Kakuzu. E no caso desse personagem, a gente pode considerar que ele era meio que um imortal também. Porque ele possuía 5 corações. Então assim, se um desses 5 corações fosse destruído, ele ainda tinha a opção de ir lá e substituí-lo. Então ele era um adversário extremamente difícil de se enfrentar no campo de batalha. E não fiquem pensando não que ele se garantia somente nessa questão dos corações não, porque ele tinha uma diversidade muito grande de jutsus, então ele tinha a capacidade ali de combater utilizando vários tipos de elemento de chakra. Então como eu disse anteriormente, esse adversário aqui ele era bem perigoso no campo de batalha, então com certeza não era uma missão nada fácil enfrentar esse cara aqui no X1 não. E na 7ª colocação vem o artista da Akatsuki. E eu posso dizer pra vocês, esse personagem aqui era um verdadeiro estouro. Ah, e com essa dica ficou muito fácil, né pessoal? Exatamente, eu estou falando do Deidara. E esse meu personagem é um dos favoritos dentro do grupo da Akatsuki. E o que me chamava bastante atenção nele era o estilo de luta dele, porque era bem diferente dos demais. Enquanto a maioria ali dos membros da Akatsuki já ia pra pancadaria, aquele X1, aquela troca frenética, o Deidara ele tinha como característica manter a distância, então usando muita estratégia e fazendo ataques na sua grande maioria à distância. E esses ataques à distância têm muita relação com a principal habilidade dele, que era basicamente fazer monstros ali com argila e esses monstros eram explosivos. Então assim, ele criava vários tipos de bomba, cada uma com a sua característica, com a sua potência, inclusive algumas bem interessantes, onde ele fazia monstros bem grandes voadores. Então essa questão da distância ficava mais acentuada com esse tipo de monstro, porque ele conseguia atacar um inimigo
ele estando acima do inimigo e ainda mantendo uma distância segura para ele, utilizando muito da questão da estratégia mesmo. E na obra de Naruto nós conseguimos ver o potencial desse ninja, isso principalmente na luta dele contra o Gaara e posteriormente na luta dele contra o Sasuke. E dando continuidade à lista, na 6ª colocação, eu escolhi o Sasori. E eu considero esse personagem muito interessante. Primeiro, pela questão da história dele, eu acho uma história muito legal. E segundo, pelo estilo inusitado de luta que ele utiliza. E essa habilidade do Sasori permitia que ele controlasse marionetes. E pessoal, eu não estou falando de uma ou duas marionetes, eu estou falando de centenas de marionetes ao mesmo tempo. Então com certeza isso tornava ele um adversário bem perigoso. E eu considero a luta do Sasori contra a Sakura uma das melhores do Naruto Shippuden. E continuando essa lista e finalmente chegando na 5ª colocação, eu escolhi o brabíssimo Kisame. E um dos pontos que chamava bastante atenção nesse personagem, sem dúvida, era a aparência dele, que era algo que lembrava muito ali um tubarão. E não bastasse apenas essa aparência que era muito intimidadora, o Kisame também fazia parte, ele era um ex-membro dos 7 espadachins da névoa, que eram os espadachins ninjas ali mais habilidosos de todos. E sobre a força desse personagem, acho que dispensa comentários, né pessoal? Afinal, ele era conhecido como Biju sem cauda, ou seja, ele tinha uma quantidade de chakra tão grande que era equivalente a uma besta de cauda. E os principais jutsus desse personagem eram baseados ali no elemento água. E além disso, ele sempre estava andando acompanhado da espada dele, que era a Samerrada. E pertinho do pódio, na 4ª colocação, o membro que eu escolhi foi a Konan. E a Konan é a única mulher do grupo. Além disso, ela é uma das membros fundadoras da Akatsuki, servindo em diversos momentos como a principal conselheira do Pen, do Nagato. E quando o assunto é combate, com certeza essa personagem aqui ela é muito forte. E eu posso dizer pra vocês, pessoal, que ela tem uma das habilidades que, na minha opinião, é uma das mais curiosas de todas. A técnica dela basicamente consiste em ela canalizar o chakra dela em papel e conseguir usar esse papel para atacar o adversário. Então assim, uma técnica bem interessante mesmo de tudo que a gente tinha visto até então na obra. E essa técnica era muito efetiva tanto no ataque quanto na defesa e também na locomoção dela, onde ela conseguia transformar o corpo dela em partes de papel, fazendo essa locomoção muito mais rápido do que seria o convencional. E chegando no pódio dessa lista, ficando na 3ª colocação, o personagem que eu escolhi foi o Itachi Uchiha. E é claro que o irmão mais velho do Sasuke, sendo o mestre tanto do ninjutsu como do genjutsu, não poderia faltar nesse top 3 da lista. E por ser um Uchiha, esse personagem já tem o favor dele o Sharingan. Então ele domina as habilidades mais avançadas do Sharingan, como o Amaterasu, o Tsukuyomi e o Susanoo. E pra quem não se lembra, o Itachi entra pra Akatsuki justamente pra acompanhar essa organização mais de perto, como um infiltrado mesmo. E ele consegue virar um membro após ele matar todo o clã dele, com exceção do irmão. E na 2ª colocação desse ranking, o membro que eu escolhi foi o Obito. E dentro da obra, esse personagem por muito tempo se passa pelo Tobi, mas depois de fato a verdade ela é revelada. E o Obito também possui um Sharingan, e a principal habilidade dele com certeza fica para a questão da intangibilidade. Ou seja, quando ele recebia um ataque ele tinha ali a opção de ficar intangível, aquele ataque simplesmente passava por ele e nada acontecia. E falando assim, parece que essa habilidade é muito simples, mas na prática é totalmente diferente. Então o Obito ele se tornava um adversário muito difícil de se lidar. Tanto que na obra, ali quando a gente acompanha a história, foram poucos ninjas que conseguiram de fato bater de frente com ele, entender como funcionava. E eu acho que o grande destaque que a gente pode dar aqui a um ninja que conseguiu entender rapidamente essa habilidade, esse funcionamento mesmo da técnica dele, foi o 4º Hokage, o Minato Namikaze. E finalmente chegando ao topo desse ranking, ficando na 1ª colocação, acho que pra surpresa de 0 pessoas, né galera? O personagem que eu escolhi foi o Nagato. E esse personagem ao longo da obra, ele tem uma trajetória e uma história muito triste, até de fato ele se tornar ali o líder da Akatsuki. E por ele possuir um Rinnegan, ele acabou criando os caminhos de Pen. Então isso, o que significava ali na prática? Ele era capaz de controlar 6 corpos de uma vez, esses corpos cada um com sua habilidade e técnicas especiais, então tornando realmente ele um adversário praticamente imbatível. Galera, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se você concorda com esse meu ranking, e se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui qual que seria o seu ranking, eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui, e até a próxima. Fui!